Hoje nós estamos com o professor Geraldo Dias e vamos fazer uma entrevista sobre Pensene. Como é que surgiu a sua pesquisa sobre o Pensene e o que é o Pensene? Tá. A pesquisa ela surgiu no momento em que existe uma comissão aqui, né, a oficina de estudos, né, e me pediu, eu participei dessa oficina. E eu disse, quem quer falar sobre o Pensene, quer estudar sobre o Pensene, né? Isso aí eu quero. Me disponibilizei para isso. E então, a partir daquele momento, comecei então a estudar, né? Peguei os 700 experimentos, e essa pesquisa está baseada nos 700 experimentos. E também algumas coisas da minha vida, no meu dia a dia, né? E o que é o Pensene, né? O Pensene é assim, a união de 3 elementos indissociáveis, que estão sempre juntos. É o pensamento, o sentimento e a energia. Se você reparar, existe até uma frase que diz assim, todo pensamento leva uma ação. Né? Porque essa ação é a energia. E você pode reparar que quando nós pensamos, sempre existe um sentimento. Quer dizer, você tem um sentimento associado àquele pensamento. E por trás disso tem a ação, quer dizer, a energia. Para a gente ter uma ideia, assim, nós podemos colocar assim, por exemplo, o cientista, por exemplo, ele tem o pensamento, o Pensene dele está mais voltado para o pensamento, porque é uma pessoa que está pesquisando, analisando, né? Então ele está sempre pensando, mas no pensamento, o Pensene dele. Não que não vai existir sentimento e energia, vão estar todos os 3 agregados, mas em maior carga o pensamento. Outro exemplo que podemos dizer é os artistas, por exemplo. Os artistas, o Pensene dele está mais voltado no sentimento do Pensene. A mídia explora muito isso. Você vê a novela, filme, programa de televisão, até um simples programa de jornalismo, existe também uma pessoa mostra logo a emoção, né, aquela coisa. Que é o sentimento. Que é o sentimento. E no caso da energia, nós vemos muito isso nos esportes em geral. Por exemplo, o jogador de futebol, por exemplo, o Pensene dele está mais na ação, que é justamente a energia. Então tem muita energia. Você vê que a gente sempre tem um bom preparo físico, né? Geraldo, a gente pode dizer que os locais, os animais, também têm Pensene? Todos nós temos Pensene, todos. Todos nós emitimos Pensenes a todo instante, porque, aliás, o Pensene, ele não para. Se você reparar, nós constantemente estamos pensando. A gente não para de pensar, está sempre pensando. E junto com isso tem sentimento, é energia. Não tem como evitar isso. E os locais, no caso? Os locais, eles têm energia gravitante ou não? Os locais também têm. Né? Existe até um detalhe, até o professor Valdo até, inclusive, já colocou isso numa tertúlia, né? Se você deixou rastros pensênicos, né, em algum lugar que você foi, e aquele foi um rastro pensênico ruim, né, só você que pode limpar aquilo lá, porque você que deixou aquilo lá. Então você tem que voltar àquele local e emitir novos pensamentos, novos pensenes, né? Aqueles pensamentos, sentimento, energia, para você poder então limpar aquele ambiente que você, né, carregou ele com energias negativas. No caso, o professor Valdo Vieira criou esse conceito, né? Isso, na teoria do professor Valdo Vieira. E qual livro que a gente pode estudar mais sobre o Pensene? Tem os 700 experimentos, um Projeciologia. Eu pesquisei mais nos 700 experimentos. Mas você tem... E também você vai encontrar na enciclopédia da Conscienciologia, também tem assuntos relacionados a Pensene. Eu não peguei, não analisei. Mas que eu pretendo ainda ampliar, né, essa minha pesquisa, pegando esses outros livros, né? Qual que é o objetivo do Pensene? A evolução da consciência. Quer dizer, a consciência, até que qual o objetivo do Pensene? O nosso objetivo é a evolução. Então, o objetivo do Pensene é a nossa evolução, baseando a nossa holomaturidade, para alcançar essa holomaturidade. Quer dizer, o total. A gente em evolução, a gente constantemente também está buscando desenvolver e qualificar esse Pensene incessantemente, né? Incessantemente. Até atingir um nível de holomaturidade, seria isso? Isso aí, isso mesmo. Certo. Isso aí. E para que se produz o Pensene? A gente produz o Pensene
produto Pensene está um pouco associado a essa outra pergunta que você fez, porque ela está para a nossa autoevolução, é da autoevolução da consciência. Entendi. E assim, a gente pode dizer que tem um Pensene bom e um Pensene mau? Eu não diria assim um Pensene bom, um Pensene mau, eu diria... todo mundo está sempre pensenizando, né? E você pode estar pensando... A gente não para de pensenizar, né? Não para de pensenizar, todo instante. Nesse momento agora, está pensenizando, né? Eu estou aqui... A pessoa que está assistindo também. As pessoas também que estão assistindo, os ouvintes, né, que estarão participando disso depois, internauta, assistindo, internauta, né, eles vão também estar pensenizando, né? Naquele momento, até a ação de você ligar o computador e ver a aplicação vai estar ligada ao Pensene. Então, o Pensene... onde você classificou de mal e bom, né? Então, dizia, se eu estou pensando, se eu estou com um sentimento de raiva com a pessoa, esse meu Pensene não vai contaminar a atmosfera. Esse Pensene já não vai ser um bom Pensene, né? Em primeiro lugar, quando você está com esse sentimento de raiva, o primeiro a ser atingido é você. Porque quem está mais próximo desse Pensene é você. Você que está emitindo esse Pensene. E ele gera uma energia ruim. Gera uma energia negativa, ruim, né? Porque é raiva, né? Sentimento de raiva é uma coisa ruim. E não desejo isso para ninguém, né? Ninguém. Porque quem está... Antes de atingir a outra pessoa, você vai ser atingido primeiro. Tem um efeito centrípeto. Não, nem precisa bater e voltar. Porque bater e voltar pode ser no sentido assim, digamos, se o outro estiver bem, né, com um astral bom, bem, aquela energia não vai reverberar nele. Né? Não vai, assim, a frequência... Então vamos falar disso, o pensamento positivo, chamado de ortopensene também. Como é que a gente pode desenvolver a ortopensenidade? A ortopensenidade é você começar a pensar bem nas outras pessoas, desejar emitir energia desse seu pensene de bondade, né, de fraternidade, né, coisa boa para outra pessoa, né, boas energias. E aí vai interferir no ambiente, vai interferir nas pessoas, nos animais. Como eu falei, o você vai ser o primeiro, porque você está emitindo aquele pensene, né? Você vai ser o primeiro, né? E o professor Valdo, inclusive, até fala, ele tem até uma frase, quer dizer, que aconteça o melhor para todos. E nesse aconteça o melhor para todos, você está incluído, né? Certo. Que aconteça o melhor para todos. E quais os fatores, Geraldo, que influenciam o pensene? Os fatores que influenciam o pensene são dois básicos. Tem os fatores internos, que são produzidos por nós dentro do nosso organismo, por exemplo. A saúde, por exemplo. Você pode estar no estado de saúde. Você pode estar com saúde ou doente, né? Isso pode interferir no seu pensene. E externo você tem um ambiente, por exemplo, o holo, a gente dá o nome de holopensene, né? Quer dizer, o pensene total de um local, pensamento, sentimento, energia daquele local pode interferir, influenciar o seu pensene, se você entrar naquele local, né? Também o heteropensene, quer dizer, pensene de outra pessoa, já não é o seu, porque autopensene é seu, heteropensene da outra pessoa, pode te influenciar também. Certo. Como é que você conheceu a Conscienciologia? Como é que foi a sua experiência de estudar o próprio Pensene, né? E conheceu o professor Valdo, né? Que você conhece? Conheci. Eu conheci a Conscienciologia, foi através do meu irmão, que ele falou assim, porque naquela época era o IPC, não existia a Conscienciologia, era o IPC. Instituto Internacional de Projeciologia. Né? E meu irmão participava desse grupo, ele fazia lá, participava de palestras, tudo. Aí ele me convidou uma vez para participar, porque você não gostaria de ver a sua mãe, ver a nossa mãe, né? Projeção, sair do corpo. Eu já estudava mais ou menos algumas coisas relacionadas com isso. Ele usou um argumento bem emocional. Bem emocional. Sentimento. Ver sua mãe. Ver a mãe, né? Sentimento, né? Falei assim, pô, legal, quando tiver eu ver. Mas aquilo ficou esquecido. Aí, andando de ônibus, vi um cartaz assim, palestra pública do IPC, né, não sei o quê. Pô, legal. Aí eu fui participar. Interessante que dessa palestra, ela fez um trabalho com as pessoas que estavam assistindo, com energia. E aquilo me tocou muito. Falei assim, energia, negócio. Eu senti a energia, né? Então aquilo me tocou muito.
Aquilo você, mexeu com o teu pensene. Mexeu com o pensene na energia, né? Da energia. E foi através da energia que eu entrei no Instituto. Certo. Que fui conhecer a Conscienciologia. De que modo a gente pode conscientizar as pessoas que o Pato Pensene não é uma boa decisão, não é uma boa opção? Isso porque, primeiro, como você mesmo disse, né? Aquilo volta para você, né? E quando você está emitindo aquele pensamento, aquele Pato Pensene, que se dá o nome de Pato Pensene, que é o pensamento doentio, você é o primeiro a ser influenciado. Então você está sofrendo, você vai sofrer, né? Então, e a gente não quer sofrer, né? A gente quer estar bem, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer. Então é importante você ter ortopensene, pensamento correto, ereto, certo, né? Então pensamento, pensar bem. Começar a pensar bem das pessoas, né? Emitir pensamento, sentimento, energia para outras pessoas, de bondade, de fraternidade, né? Como é que elas falam? Que aconteça o melhor para todos, né? Isso, né? Inclusive tem aquela técnica da TENEPS, né? Que é a esterilização da energia. O que é a TENEPS? A TENEPS é um momento em que você se disponibiliza com os amparadores e você doa a sua energia em prol de outras consciências. Né? E são energias boas, vai esterilizar energias, né? Você vai ficar num ambiente sozinho, porque é você com você ali, e o amparador, né? E você vai esterilizar energia para outras consciências, mas as melhores consciências. E você começa, no início da TENEPS, você já começa esterilizando energia para aquelas pessoas que você teve contato na última 24 horas. Né? Você pode ter discutido com alguém, você pode ter, né, qualquer coisa, ou teve algum atrito, ou não. Acontece. Qualquer pessoa que você teve contato, ou foi bom ou foi mal, você então aproveita aquele momento para esterilizar as melhores energias para essa pessoa. Né? Que aconteça melhores para essas pessoas. E você então já começa por aí, já esterilizando energia para primeiro essas pessoas, né, que você teve contato. A gente poderia dizer, Geraldo, que a TENEPS é um exercício pensênico? Você está sempre pensando, né? Sem dúvida, está pensenizando. Mas isso seria um exercício técnico, né? Não é um exercício espontâneo, seria uma coisa planejada, calculada, isso, planejada, ordenada. Ordenada. Inclusive você tem um amparador, né, que está levando as consciências, você com sims projetadas, né, ou consciências para ser, né, energizado ali. Você trata de ser acolhido, né? Essa emissão dos pensenes, ela pode se impregnar um lugar? Pode. Teria algum exemplo? Pode sim. Um exemplo, por exemplo, você está... Como é que eu já até coloquei aqui, né, que você discute com uma pessoa, é uma coisa negativa, né? Vamos colocar um exemplo, né? Se você está discutindo com uma pessoa, e você tem, né, você quer sempre ganhar, né? Você está sempre querendo ser melhor, né? Minha ideia é melhor do que a sua. Processo egocêntrico. Egocêntrico, né? E aquela energia negativa ficou parada ali no ar, né? Então você... É um exemplo negativo, um exemplo positivo que a gente pode pensar. Positivo, podemos pensar, por exemplo, uma biblioteca, por exemplo. Biblioteca. As pessoas estão pensando, estão lendo um livro ali, ou estudando, né? Então, é um ambiente... Tem um pensamento positivo, um sentimento positivo ou neutralizado, sereno, né? E uma energia também de harmonia, de acalmia. Porque a pessoa está concentrada, né? Está compenetrada, né? Até a sede fica difícil de penetrar, né? De interferir naquilo que ele está fazendo. Porque ele está concentrado ali. Né? Como é que é essa dinâmica assim, do amparador e do assédio? Você tem isso na Conscienciologia, que é uma pesquisa que tem relação direta com o pensene, né? O amparador é uma consciência técnica, né? Que o objetivo dela é auxiliar uma consciência intrafísica, né? Na atividade de assistência, né? Porque no outro momento ele vai estar aqui no intrafísico e você está sendo amparado naquele momento, vai estar no extrafísico. Então você, né, vai ser o amparador dele agora. Vamos trocar, né? Então eles têm interesse nisso. O primeiro interesse deles você está com esse objetivo de fazer assistência, então você já começa a ter amparador. Porque o amparador, que é uma consciência técnica, vai te auxiliando naquela assistência que você está fazendo. Né? E amanhã, outra manhã, quer dizer, numa próxima existência, né,
vocês vão trocar de lugar, né? Então, com base nisso que você está falando, o pensene ele é multidimensional, ele é intrafísico, extrafísico, ele permeia essas dimensões. Porque toda a consciência emite pensamento, né? Quer dizer, tanto faz a consciência intrafísica ou a consciência extrafísica, que são os sexos, as pessoas que já dessomaram, o descarte de soma, né? Não tem mais o soma. Então, essa também emite pensamento. Uma pessoa, por exemplo, que ela está querendo conduzir você ou a mim ou o internauta para algum lugar, ela está forçando a barra, está querendo falar, não, isso aqui é bom, seja instituição, seja escola, ela é um amparador ou não? O que você acha? Ela está forçando a barra, ela está insistindo, não, você tem que ir, tem que conhecer. Como é que você avalia a situação? Pela própria maneira como você colocou, né? Está forçando a barra, já não é um amparador. Porque como ele é técnico... Mas ele está querendo levar a pessoa para o bem. Em termos, né? Que para o bem todo mundo quer levar, né? Mas, por exemplo, um pai, por exemplo, que dessoma, né? Ele dessomou. Mas ele deixou muita coisa de fazer para o pai dele, para o filho dele. Certo. Né? Ele disse, bom, agora eu quero ajudar meu filho. Não, meu filho, não, segue esse caminho aqui que é melhor, né? Aquilo que eu não consegui falar para você, mamãe, isso aqui, né? Tal, isso aqui e tal. Quer dizer, o interesse dele é bom, é até positivo. A intenção é boa. Está querendo ajudar. Por que ele não é um amparador? Só que ele não é amparador, porque ele não é técnico. Ele não sabe como atuar, porque ele está vendo só o filho dele, né? Qual que seria a condição melhor para ele, para o pai ou para a mãe que está querendo conduzir a pessoa para um outro caminho? E pensenicamente, como é que a gente pode estudar isso de forma técnica, científica, de modo que a pessoa possa ser mais amparador, o pai ou a mãe? Assim, no intrafísico, está dizendo, aqui, nesse momento agora. No intrafísico, orientá-lo naquilo que é melhor, naquilo que ele sabe. Porque a gente não sabe tudo, mas o que ele sabe de melhor, né, ele pode tentar, né, ajudar o filho a orientar, mas sem impor. Uma coisa é você, não, isso aqui é melhor você não vai fazer, isso aqui não, tentar sem imposição. É lógico, dependendo do filho, porque você tem filhos e filhos, você também tem criança. Criança, eles não têm muita lucidez. Quem tem lucidez é o pai. Então tem que ser então tem que ser um pouco direcionado, né? Aí tem que ser direcionado, não tem outra solução. Se eles derem abertura, né? Não, quando é criança é mais fácil. É esse momento que é oportuno para os pais poderem orientar os seus filhos, porque ele não sabe, o filho está aprendendo. O pai já sabe, já tem experiência de vida. Ele sabe o que é melhor para o filho, então ele vai orientar. Então vai ensinar o melhor caminho. Fumar não é bom, beber não é bom, farrear até altas horas da noite não é bom, negócio todo, né? Tem que estudar. Você tem prova amanhã, tem que estudar. O exemplo dele, né? E o exemplo vai. Eu estudei, eu fiz prova, me formei, também quer dizer que você se forme. Então, isso são orientações. Está direcionando, não tem outro jeito, né? Porque está ensinando, preparando o filho para o futuro. Porque se largar, que criança vai ser essa? Certo. Deixar ela solta, né? Aí ele não vai ser. A gente tem outra coisa que eu queria saber com você em relação às dinâmicas. Né? A gente tem dinâmicas bioenergéticas. De que forma isso se relaciona com o pensene? Como é que as pessoas podem participar das dinâmicas da ACIP? As dinâmicas da ACIP, ela tem uma dinâmica que é o encontro parapsíquico, né? Só chegar na secretaria da ACIP e informar. O dia são toda terça-feira, das 19 horas até as 21h30. A pessoa participa, é uma dinâmica interessante, porque ela faz um trabalho energético primeiro, depois tem um outro momento em que as pessoas vão estar num colchonete. E vão estar, então, aí entra o pensene, né? Porque as pessoas vão estar pensenizando um tema. Vai ser falado sobre esse tema, né? E as pessoas, então, vão estar pensenizando sobre esse tema. Interessante. O que vai acontecer, né? Qual o sentimento que me veio esse pensene? Que me trouxe? Quais foram os sentimentos que me trouxe esse pensene? Né? Então vai ser dessa forma que você vai trabalhar o pensene, no caso aí. Existe também uma oficina do EV, que é toda quinta-feira. A oficina do EV, que é um trabalho com energia. Trabalhar o EV, no caso, né? Estado vibracional. Estado vibracional. Seria bom a gente falar um pouco o que é o EV, né? O EV como é que a gente instala? Isso. Como se instala o EV? O EV é instalado a partir do movimento da sua energia. Você tem um corpo energético, então você vai movimentar esse corpo energético.
Assim como nós movimentamos o nosso corpo físico, nós fazemos exercício físico, né? Malhamos o corpo físico, podemos também malhar esse corpo energético que nós temos. E através do EV é uma forma de você malhar esse corpo energético. Porque você vai estar movimentando essa energia no seu corpo através do movimento da cabeça, trazendo energia do seu corpo, do seu dermosoma, né? O corpo energético, para o alto da cabeça, depois soltando ele, voltando, indo até os pés e depois retornando. Então fica esse movimento circular da cabeça aos pés, nos pés à cabeça, passando por todo o seu holossoma, né? Dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. E conforme você vai acelerando esse movimento, você pode então atingir o estado vibracional. Você vai estar vibrando todo o seu holossoma. Então seria um exercício inicialmente pela vontade, né? Pela vontade. Pela imaginação, quer dizer, eu vou imaginar que a energia está na minha cabeça. O ideal não é imaginar, né? Vou descer até os pés. Mas no início pode ser que seja. É uma, digamos assim, uma muleta, né? Isso é uma técnica, né? Então, é uma muleta que você pode estar usando e vai facilitar. Existem várias muletas que ajudam. Por exemplo, se você pressionar esse nervo que nós temos aqui na nuca, isso ajuda você a produzir estado vibracional. É uma muleta, mas funciona. Você acabou de assistir uma entrevista com o professor Geraldo Dias, professor da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial.